sabem, nós estamos já há algumas semanas fazendo uma série de exposições bíblicas afirmando a divindade de Jesus Cristo, com base em 7 afirmações que ele mesmo fez, as quais foram registradas no Evangelho de João. E hoje, a 6ª afirmação que estaremos estudando se encontra no Evangelho de João, no capítulo 14, versos 1 ao verso 7, quando Jesus declara ser o único caminho, a verdade e a vida, e que ninguém pode ir ao Pai senão por Ele mesmo. Então nós vamos ler essa passagem. Convido a todos para que abram suas Bíblias no Evangelho de João, capítulo 14. Nós leremos os versos 1 ao verso 7. A palavra de Deus diz assim: Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou-lo teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. E vós sabeis o caminho para onde eu vou. Disse-lhe Tomé: Senhor, não sabemos para onde vais. Como saber o caminho? Respondeu-lhe Jesus: Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Se vós me tivesseis conhecido, conheceríeis também a meu Pai. Desde agora o conheceis e o tendes visto. Vamos orar? Amado Deus, antes de tudo, Senhor, queremos elevar a Ti as nossas ações de graças, pela bênção que tem sido na nossa igreja o ministério da infância, do coro, departamento infantil, e vermos essas crianças cantando e entoando louvores ao Teu nome. Isso enche o nosso coração de alegria, pois sabemos que essa obra é do Senhor. É o Senhor quem tem abençoado. E a nossa oração é que o Senhor continue mantendo, sustentando, guardando a vida de cada uma das nossas crianças, bem como de todos aqueles que têm se dedicado a este ministério na nossa igreja. E agora, ó Pai, nós te suplicamos, fale aos nossos corações e edifica-nos através da Tua palavra. Nós rogamos por isto, em nome de Jesus. Amém. Amém. Meus queridos irmãos, no contexto da queda do homem no jardim do Éden, Deus o confrontou lhe fazendo 3 perguntas. A primeira pergunta tinha a ver com a sua localização. Onde estás? A segunda pergunta que Deus dirigiu ao homem no estado de queda tinha a ver com a sabedoria, tinha a ver com a informação que ele tinha recebido. A pergunta foi: quem te fez saber que estavas nu? Que informação é essa que agora você tem, que eu não dei para você? A terceira pergunta que Deus fez ao homem, naquele contexto, tinha a ver com as obras. Ele se dirige a Adão, no capítulo 3 de Gênesis, verso 11, na parte B, dizendo: que é isto que fizeste? A mesma pergunta ele dirige a Eva, no verso 13 do capítulo 3. Ele disse: que é isso? Comeste da árvore de que te ordenei que não comesses? Depois ele se dirigiu a Eva dizendo: que é isso que fizeste? Ou seja, a pergunta tem a mesma natureza. O que vocês fizeram tem a ver com obras. E para cada pergunta desta, Jesus veio ao mundo para responder ao Pai no lugar do homem. Para o homem que estava perdido, ele veio como o caminho. Para o homem que estava enganado, ele veio como a verdade. E para o homem mortificado pelo pecado, ele veio como a vida. Com esta autoridade, Jesus consolou seus discípulos e fortaleceu neles a fé e a esperança. O texto que nós lemos se encontra no contexto em que Jesus estava reunido com seus discípulos, celebrando a Páscoa, aquele antigo rito estabelecido por Deus a Moisés, registrado no livro do Êxodo, no capítulo 12. E Jesus estava celebrando a Páscoa com eles na última noite antes de ser preso pelos soldados. O que deveria ser uma noite marcante de despedidas se tornou, na verdade, uma noite cheia de muitas tensões. No capítulo 22 de Lucas, lemos que os discípulos naquele momento começaram a discutir entre eles sobre quem seria o maior. E uma dissensão estava instalada entre os discípulos. O diabo tinha posto no coração de Judas Iscariotes que traísse Jesus. Se você puder acompanhar, capítulo 13 de João, verso 12.
Verso 2, aqui diz, capítulo 13 de João, verso 2: o diabo colocou no coração de Judas Iscariotes para que traísse Jesus. Também Jesus os exortou naquele contexto de dissensão de um dos discípulos com o intento posto pelo próprio Satanás, pelo próprio diabo. Jesus se levantou naquela ocasião e confrontou seus discípulos, lavando-lhes os pés, demonstrando numa atitude de humildade como engrandecer os valores do reino de Deus. Em seguida, disse que um deles o trairia. Verso 21, capítulo 13. Então, um clima de suspeita se revelou entre eles. No verso 22 nós lemos, do capítulo 13: então os discípulos olharam uns para os outros, sem saber a quem ele se referia. Cada um começa a olhar para o outro com suspeita, com desconfiança. Judas Iscariotes foi possuído por Satanás e saiu da mesa. Isso verso 27 e também no verso 30. Satanás entra na vida de Judas e ele sai da mesa. Jesus declarou que os deixaria e não poderia acompanhá-lo. Eles não poderiam acompanhá-lo. É o que nós lemos no verso 33. Filhinhos, ainda por um pouco estou convosco, buscar-me-eis, e o que eu disse aos judeus também agora vos digo a vós outros: para onde eu vou, vós não podeis ir. É um momento de despedida de Jesus. Pedro foi avisado que o negaria 3 vezes antes do amanhecer. Isso está registrado no verso 38. O discípulo talvez mais relevante no contato com Jesus, aquele que tomava a frente com as suas palavras e com as suas ações, agora é confrontado por Jesus. Depois de ter feito o compromisso: Senhor, eu irei contigo, como ele diz no final do verso 37, por ti darei a própria vida. E Jesus está dizendo: antes que amanheça, você terá me traído 3 vezes. E por fim, meus irmãos, os discípulos não sabiam para onde iria. Pedro fala isto no verso 36, perguntou-lhe Simão Pedro: Senhor, para onde vais? Pedro não sabia para onde que Jesus iria. E também Tomé, no capítulo 14, verso 5, faz a mesma pergunta: Senhor, não sabemos para onde vais. Os discípulos estavam confusos. Eles não tinham entendido praticamente nada do que Jesus tinha ensinado. E o ambiente estava realmente muito tenso. Notemos que o capítulo 14, portanto, começa com uma palavra de admoestação: não se turbe o vosso coração, verso 1. E agora vá para o verso 27 do capítulo 14. Ali nós lemos Jesus dizendo o seguinte: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vou-la dou como dá o mundo. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Os discípulos precisavam de conforto, de consolo, porque estavam muito ansiosos. De fato, aquela noite foi bastante tensa, e para que fossem consolados, Jesus os exortou a confiar nele. Olha o que diz o verso 19 do capítulo 13. No capítulo 13, verso 19, Jesus disse: desde já vos digo, antes que aconteça, para que, quando acontecer, creiais que eu sou. É uma reivindicação da sua própria divindade. Os dias se tornarão muito mais difíceis, mas vocês precisam crer em mim, porque eu sou Deus encarnado. E eles precisavam ser confortados exatamente com essa afirmação. Exatamente com essa afirmação. Então, Tomé e os demais discípulos conheciam Jesus. Eles conheciam Jesus, mas estavam pensando em um local. Quando Jesus disse que para onde iria, os discípulos não poderiam acompanhá-lo. Os discípulos estavam pensando em um local, quando na verdade Jesus estava se referindo à sua morte e ressurreição, como o único meio pelo qual poderiam desfrutar da presença de Deus, como Jesus estava desfrutando. Veja o que Jesus diz no verso 3 do capítulo 14: quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, não para onde eu estarei, ou onde eu estarei, mas para onde eu estou. Jesus está se referindo a esta comunhão com o Pai, este relacionamento com o Pai. Então, para onde Jesus iria, seria exatamente a cruz, que prepararia o caminho para que todos os discípulos estivessem onde ele estava, ou seja, na plena comunhão com o Pai. Assim, de modo conciso, ele voltou a explicar a sua missão para que fossem consolados
à luz dessas verdades, mas também preparados para enfrentarem a sua própria morte, que é o maior e último dos nossos inimigos, a morte, que todos nós um dia, se Cristo não voltar antes, teremos que enfrentar. Mas estas verdades que Jesus anuncia, elas não apenas nos consolam, elas nos preparam, e assim não temos motivos para atemorizar o nosso próprio coração, confiados de que Jesus é o eu sou. Jesus não ensina ou indica o caminho, ele se apresenta como o próprio caminho. Aliás, o caminho foi a primeira identificação dos cristãos primitivos, conforme lemos em Atos capítulo 9, verso 2. Eles foram descritos e identificados como aqueles que são do caminho. Havia já um assunto, uma notícia, uma fama de que Jesus era sim o caminho, e aqueles que estavam seguindo Jesus estavam seguindo o próprio caminho. O pecado, meus irmãos, criou um grande abismo entre o homem e Deus, e fez com que vagasse pelo mundo sem rumo, tornando a vida sem sentido algum. E é assim a vida de todos aqueles que não creem em Jesus Cristo. Parece que levantar cedo, dormir tarde e repetir esse ciclo dia após dia não faz o menor sentido. É a fé em Jesus Cristo que nos ajuda a entender o verdadeiro significado da vida, de que este período pelo qual estamos atravessando, ele é passageiro e ele é preparatório para uma realidade muito mais significativa, que está além da morte, na presença de Deus, e isso para aqueles que confiam que Jesus é sim o único caminho, é Ele o único caminho. Por isso Jesus veio ao mundo como o único caminho capaz de reconciliar o homem com Deus. Esta verdade tem sido ofuscada desde o Éden, quando o homem estava naquele local e, sendo enganado pela serpente, ele se meteu por um caminho de engano. E atualmente há muitos falsos pregadores e falsas doutrinas nos nossos dias, ensinando que todas as religiões levam a Deus, mas sabemos que Jesus não é uma versão da verdade, ele é a própria verdade. Veja aquilo que ele disse para Filipe, capítulo 14, verso 8, aqui do Evangelho de João. Verso 8 diz: replicou-lhe Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. Disse-lhe Jesus: Filipe, há tanto tempo estou convosco, e não me tendes conhecido? Quem me vê a mim, vê o Pai. Como dizes tu, mostra-nos o Pai? Não crês que eu estou no Pai, e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo por mim mesmo, mas o Pai que permanece em mim faz as suas obras. Crede-me que eu estou no Pai, e o Pai em mim. Crede, ao menos, por causa das mesmas obras. Em verdade vos digo, que aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço, e outras maiores fará, porque eu vou para junto do Pai. Jesus é a encarnação da verdade. Jesus é a manifestação plena de quem é Deus, de maneira que, conhecendo o Filho, nós também conhecemos o Pai. E esta é a verdade que precisa ser anunciada, de que Jesus é sim a verdade, a manifestação plena da divindade entre os homens. Em Romanos capítulo 5, verso 17, nós lemos: se pela ofensa de um e por meio de um só reinou a morte, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Se pelas obras de Adão entrou o pecado no mundo, e por este tem reinado a morte sobre todos os homens, todos os que depositam a sua confiança agora nas obras de Jesus Cristo recebem a abundância da graça e o dom da justiça, pelas quais herdam a vida eterna. Pelas obras de Adão reina a morte, reina o pecado na humanidade. Mas aqueles que confiam nas obras de Jesus, estes vencem a morte e passam a viver segundo a promessa de vida eterna na presença de Deus. Quero terminar trazendo algumas rápidas considerações. Primeiro, meus irmãos, Tomás de Kempis, que foi um monge do século XV, refletindo sobre esta autodeclaração de Jesus, no livro A Imitação de Cristo. Esse livro foi publicado por diversas editoras aqui no Brasil, inclusive pela editora Shed.
No livro, ele diz, ao comentar, ao refletir essa passagem, Tomás de Kempis disse: sem caminho não se anda, sem verdade não se conhece, sem vida não se vive. Eu sou o caminho que deves seguir, a verdade que deves crer, a vida que deves esperar. Eu sou o caminho seguro, a verdade infalível, a vida interminável. Tomé perguntou a Jesus: como saber o caminho? No verso 5. Esta é uma pergunta que todo ser humano faz, porque o caminho faz parte desta necessidade existencial de que a vida, ela tem um sentido. E saber o caminho dá aos nossos corações essa certeza de que estamos, sim, caminhando rumo a uma realidade muito mais profunda, a qual foi prometida por Jesus a partir da sua ressurreição e tendo sido assunto aos céus. Tomé perguntou: como saber o caminho? Este é o anseio que todos têm em relação à vida após a morte. Mas Jesus respondeu que é necessário conhecê-lo, verso 7. Porque saber quem Ele é nos habilita a reconhecê-lo como o único que pode nos reconciliar com Deus. Conhecer Jesus nos habilita a discernir a mentira e a resistir às falsas doutrinas sobre a salvação, que é uma obra exclusivamente divina, obra de Deus sobre a vida daqueles que nele creem. Com conhecer Jesus nos habilita a confiar nele para recebermos a vida eterna, vencendo os próprios grilhões da morte. É somente em Jesus Cristo que nós obtemos tão grande salvação. Ele é o caminho, a verdade e a vida, e não há outro meio pelo qual podemos ser reconciliados com Deus. Que esta verdade ressoe e alcance todas as nações do mundo, para que os homens creiam que Jesus é o eu sou, o caminho, a verdade e a vida. Vamos orar?